Qualquer pergunta, vocês podem interromper. O tempo geológico, nós estamos entrando mais efetivamente, mistura agora a geologia com a paleontologia. Tempo geológico é o que nós chamamos de tempo profundo. É muito complexo para a gente imaginar a vastidão do tempo. Principalmente porque nós evoluímos para pensar em quê? Para pensar em escala de tempo de mês, de ano. Quando vivemos muito, vivemos 100, 110 anos, o que é absolutamente nada próximo do tempo geológico. Então, essa abstração para compreender o tempo pode ser um pouco complicado. Por isso que tem algumas coisas que são bem interessantes, olha. Esse é o calendário cósmico que o Carl Sagan utilizou, colocando o início do universo, o Big Bang, no dia 1º de janeiro. E comprensou todo o tempo em um ano. E olha aqui que interessante. Olha, em janeiro, então, começou o universo. Vamos começar alguma coisa. Olha aqui, ó. O disco fino da nossa galáxia. Em setembro, nós começamos um pouco de recordação de um registro fóssil. Então, nós temos aqui o que? A vida começou lá para setembro. Aí começamos indo até dezembro. Em dezembro, somente em dezembro que surgiu a vida multicelular. Aí dentro de dezembro, teve um monte de acontecimentos. Observem aqui onde nós começamos a surgir. Olha aqui, ó. No último dia que nós aparecemos. Olha como que é complicado para a gente compreender esse tempo quando nós comprimimos aí quase 14 bilhões de anos em um ano. Então, o tempo geológico, nós vamos falar com grandes escalas, em longo tempo, para a gente compreender. Olha, então, esses processos ocorrem com mudanças bem lentas. Observem aqui, olha, essa foto de 1871 e essa foto de 1968. O que tem nessa foto de um mesmo local? Há grandes modificações nessas fotos? Sim ou não? Vocês notam grandes modificações no espaço de tempo de 100 anos? Modificações, a erosão nesse processo é bem lenta. Observe que nós não conseguimos enxergar essas modificações. Mas, eu até coloquei aqui, olha, a música do Los Hermanos, que fala: posso ouvir o tempo passar, assistir a onda bater, mas o estrado o que faz, a nossa vida não consegue enxergar essas modificações lentas. Então, eventos geológicos, ou eles são muito lentos, ou também pode ocorrer mudanças rápidas, mudanças abruptas, que vão causar grandes modificações na paisagem. Alguém poderia me dar algum exemplo de que mudanças são essas, abruptas, eventos abruptos que podem acontecer, que podem causar mudanças muito rápidas? Eventos sísmicos. Muito bem, Gabriela. Quem mais? O que você está chamando de eventos sísmicos, Gabriela? Quem mais, gente? Está esperando? Terremotos, furacões, vulcões, enchentes, são eventos geológicos e que causam mudanças abruptas. Olha que legal, quer dizer, que legal, assim, em termos geológicos, a erupção desse vulcão em setembro
de 2010, olha em junho de 2011. Olha a quantidade de cinzas vulcânicas que tampou diversos locais. E essa cinza vulcânica é um sedimento que depois pode se transformar em uma rocha que nós chamamos de tufito. Em Patos de Minas, tem bastante disso. Esse tufito, que lá teve uma grande explosão vulcânica, e cai e essas cinzas passam pelo processo de diagênese, gerando, por sua vez, essa rocha sedimentar denominada sulfito. Olha a modificação causada também por um tsunami na Indonésia. Então, um terremoto e um tsunami, as mudanças, elas podem ser lentas ou podem ser mudanças abruptas, que causam modificações rápidas na paisagem. E, por sua vez, tem toda uma consequência, toda uma implicância com a vida na Terra. Como começou a ideia que a Terra era muito mais antiga do que 6.000 anos? Ou na época do Nicolau Steno, pensava-se que a Terra tinha apenas 6.000 anos. E, inclusive, eles tinham a data absoluta de quando a Terra começou, pelos registros bíblicos. A Bíblia, então, era um livro científico na época. Mas o Nicolau Steno, tem toda uma história dele no episódio que eu vou passar para vocês depois de Cursal, de Sagan comentar sobre ele. Em 1669, ele concluiu que as rochas se superpunham em ordem cronológica, que é justamente a lei da superposição. Parece para a gente tão óbvio hoje, mas na época não era. Então, o Nicolau Steno observou que os diferentes estratos demoravam muito tempo para se formar. E os estratos, eles eram, então, horizontais. Inicialmente, eles eram horizontais. Se tivesse alguma modificação nesses estratos horizontais, era sinal do quê? Que teve algum evento que modificou isso. E, para formar isso, então, para cair essa grande quantidade de sedimento, o Nicolau Steno estava com muito tempo, ele tinha fugido para uma fazenda onde porque ele teve que sair da cidade, porque engravidou uma mulher e tudo, ele ficou na fazenda, um cientista que fica sempre observando a paisagem, ele notou essas características e falou, ora, 6.000 anos não é tempo suficiente para gerar esses estratos de rocha. E essa lei de superposição, essa lei dos estratos, além de mostrar que a Terra era muito mais velha do que 6.000 anos, a gente tinha diferentes tipos de sedimentos. Diferentes tipos de sedimentos conta história diferente, principalmente do clima da Terra. Então, ele mostrou que aqui, olha, que quando mais embaixo, mais antigo é o sedimento do que no topo. Isso que é a lei da superposição. Simplesmente isso. Para a gente é muito óbvio. Então, observe nessa foto aqui, ó, aqui embaixo, esses estratos, eles são mais antigos do que esses estratos superiores. Observe que nós temos diferentes tipos de estratos. E esses estratos, às vezes, eles podem, inclusive, se repetir, direcionando ou falando para a gente muito sobre o clima, o tipo de rocha que aparece. Eu acho que nós comentamos isso lá nas rochas sedimentares. Quando está muito seco, quando o clima está seco na Terra, ou naquela região, os sedimentos são mais arenosos. Quando eu tenho uma maior distribuição da chuva na paisagem, o que vai acontecer? Os sedimentos ou vão ser mais sedimentos químicos ou sedimentos mais finos.
Então, isso diz respeito para a gente, a história climática da Terra. Porém, havia uma questão nisso, na natureza não há uma sequência cronológica sem interrupção. A estratificação em grandes distâncias, elas não observavam uma característica própria. Então, o que poderia acontecer? Tá vendo? Aqui eu tenho arenito, calcário, folhêlio, siltito. Aqui também. Mas nesse segundo local, eu perdi esse folhêlio. Ou por erosão, ou teve algum evento sísmico, ou nessa região não teve condições suficientes para formar esse folhêlio. Então, chegamos a um problema nessa sucessão estratigráfica. Justamente o quê? Por não ter uma sequência em grandes distâncias, principalmente maiores distâncias. Vocês estão vendo aqui, olha, que aqui eu tenho 4 estratos, nesse local eu tenho 3. Um foi perdido por erosão, por um evento orogênico, por alguma coisa aconteceu. Então, como datar os estratos? Como resolver esse problema do esteno? O que vocês acham? Dos fósseis. Em 1793, então, William Smith descobriu que fósseis são confiáveis para datar rochas. E olha que interessante, William Smith, ele era um engenheiro agrimensor e tinha essa curiosidade de observar fósseis. E ele construía estrada, e olha que coisa interessante. William Smith, ele construía estrada. Então, ele andava muitos quilômetros, muitas milhas, construindo essas estradas. E quando você constrói estrada, você faz o quê? Você tem que cortar as rochas. E nesse processo de cortar as rochas, observando os estratos, ele também coletava fósseis. E ele foi alinhando os diferentes fósseis em diferentes quilômetros, mesmo quando o extrato era diferente. Então, por meio dos fósseis, William Smith, ele conseguiu essa descrição. E o que ele observou? Que, inclusive, é o princípio da sucessão faunística. Observa, sucessão faunística. Que estratos sedimentares contêm fósseis em uma sequência definida. De menos complexos para mais complexos. Então, ele observou a sequência definida desses fósseis. E que a mesma sequência pode ser encontrada em afloramento em outras localizações, de forma que os estratos de um local podem ser correlacionados com outros. Então, mais uma vez, olha, estratos sedimentares contêm fósseis em sequência definida, em sequência de complexidade. Por exemplo, você vai ter lá os fósseis dos peixes, depois que vão começar a aparecer os fósseis dos anfíbios, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. A mesma sequência, então, pode ser encontrada em afloramento em outras localizações, que era justamente o problema de esteno. O problema lá do esteno, porque ele só levou em consideração as rochas, e aí tinha um problema que quando essa rocha saía do sistema, você perdia a relação. De forma que os estratos de um local pode correlacionar com outros. Então, se determinado fóssil aparece em determinado local, eu posso correlacionar com outro mais distante. Igual eu comentei aqui, olha, embora aqui perdeu um extrato, eu correlaciono esses fósseis com a mesma idade, porque eles têm os seguintes fósseis. E tem fósseis que nós chamamos de fósseis índices, que eles só ocorrem em determinada época da história terrestre,
da história da Terra. Então, tem fósseis que aparecem em histórias bem curtas. Abaixo daquele tempo eu não encontro nada e acima também eu não encontro nada. Então, olha, utilizando aqui o aspecto que a parte mais baixa é mais velha do que a parte mais em cima, mais de cima, nós conseguimos, então, fazer uma datação. Eu consigo relativizar as datas. Não é data mais absoluta, não é datação absoluta. Eu consigo o quê? Relativizar essas datas. Então, observe esse outro exemplo aqui. O afloramento A. Eu tenho diferentes estratos, olha. Os fósseis encontrados em algumas camadas de rochas do afloramento A, esses fósseis aqui, são os mesmos daquele encontrado em algumas camadas no afloramento B, mais distante. Então, com isso, eu consigo correlacionar. Aqui eu encontrei esses fósseis e aqui esses fósseis. Por sua vez, então, vai ter a mesma idade. São fósseis guias. Observe que aqui em cima já apareceu os fósseis, um fóssil diferente, apareceu um peixinho ali. Então já é mais novo. Levando em consideração, então, a sucessão faunística. Com isso, utilizando a ideia de Steno e do William Smith, inicia-se a datação relativa. O que é datação relativa? É eu falar quem surgiu antes e quem surgiu depois. Observando os fósseis em qual camada tem. Então, ó, antes do século XX, ninguém sabia muito sobre dados absolutas. Nós vamos falar depois sobre as dados absolutas. Eles somente conseguiam determinar se o evento era anterior ou posterior ao outro. Isso, definir essa lógica e encontrar toda essa informação já dava uma ideia justamente da evolução das espécies. Justamente é isso. Se surgir, você não vai encontrar, por exemplo, um fóssil do coelho em um local onde só tinha fóssil de peixe. Não se encontra. Tá? E se um dia encontrar, a teoria da evolução cai por terra. Um fóssil de coelho num extrato onde só tem, por exemplo, fóssil de peixes. Numa época em que não existia mamíferos. Então, a gente tem lá os mamíferozinhos, olha, a gente aqui, lá na época dos dinossauros, encontra somente fósseis de pequenos mamíferos, e só fóssil de dinossauro. Quando vê abruptamente, ocorre uma extinção dos dinossauros. Dinossauros só encontram numa faixa também de tempo da Terra. Isso é datação absoluta. Alguém quer ponderar alguma coisa até aqui? Vocês não estão dormindo não, né, gente? Então, continuando aqui. Então, novamente, se um evento era anterior ou posterior ao outro. E aí, utilizando esses conhecimentos de estratigrafia, sucessão faunística, e até hoje é utilizado isso, começaram a captar fósseis ao redor do mundo. E ver o quê? E a gente começa a identificar assembleias de fósseis. Como fósseis aparecem, surgem, quando vê esses fósseis não tem mais. E começa a fazer uma sequência, que é a escala do tempo geológico. Então, no início do século XIX, os geólogos começaram a aplicar os princípios estratigráficos de Steno e Smith em afloramentos por todo o mundo. Então, na África, na Europa, na América, e encontrando esses fósseis e catalogando esses fósseis
conforme essas ordens. Nesse caso, então, surge a paleontologia, que é o estudo da vida passada. Então, nós compreendemos a sequência e, além disso, nós podemos ver algumas dessas características dos animais nessa sequência. Aproveitando esse nosso ensino à distância, eu vou conversar com uma professora de Poços, que ela é paleontóloga, ou boa parte do doutorado dela foi em paleontologia, para a gente marcar uma outra aula com ela. O que é a escala do tempo geológico? Essa divisão de tempo da escala do tempo geológico. Fósseis característicos foram descobertos em formações semelhantes em vários continentes. Até porque nós já vimos que os continentes não são estáticos. Os continentes, eles se movimentam. Inclusive, os fósseis foram uma grande base para o Alfred Wegener estudar e ver que os continentes já estiveram unidos. Além disso, as sucessões faunísticas de diferentes continentes frequentemente exibiam as mesmas mudanças nas sequências de fósseis. O caso mais comum para a gente, ou mais famoso, é justamente o dos dinossauros. Eu tenho fósseis de dinossauro, fóssil de dinossauro, fóssil de dinossauro. Quando vê, de uma hora para outra, não tem mais esses fósseis de dinossauro. Isso aqui na América, na Europa, na África. Comparando esses resultados, no fim do século XIX, nasce a escala do tempo geológico. Comparando esses valores, comparando esses fósseis índices, nós temos justamente a ideia dos tempo geológico. E o que faz a escala do tempo geológico? Ela tem divisões básicas. São 4 divisões básicas na escala do tempo geológico. Nós temos éons, eras, períodos e idades. Observem aqui que éons e idades só foi possível posterior à datação absoluta, que não é a datação relativa. Datação relativa, eu falo assim, olha, eu sou mais velho do que vocês, mas não comento, mas não fala-se a idade. Agora, datação absoluta, eu tenho 34 anos, fulano tem 20 anos. Então, absoluta, idade, valores. Tinha só, na idade relativa, tinha eras e períodos. E a escala do tempo geológico divide a história da Terra em intervalos marcados por conjuntos distintos de fósseis, que eu falo são as assembleias de fósseis. Determinado fóssil, depois soma esse conjunto de fóssil. Essas divisões, as grandes divisões, se dão por eventos de grande importância, como, por exemplo, a primeira divisão de éon é o surgimento da vida. A gente sai do Adeano, que não havia vida. Então, quando esses fósseis sofrem mudanças grandes, mudanças abruptas, nós colocamos uma divisão. E essa divisão, ela pode ser em uma dessas 4 divisões. Por exemplo, eventos muito importantes, eu vou colocar na primeira. Como eu comentei, o surgimento da vida, ou a complexidade da vida, quando começam a surgir seres mais complexos. E de acordo, por exemplo, surgiu lá um peixe. Tá, beleza, é importante, mas já tinha outras vidas, enfim. Então, isso começa, então, a escala de tempo geológico. E na próxima aula, nós vamos falar sobre datação absoluta.